Pessoal, como é que estamos com o nosso convidado, que vai falar daqui a pouquinho com a gente? Olha, então vamos lá, porque o assunto agora é sério. Vamos falar de assunto sério. E eu vou ser bem direto já, tá? Não existe epidemia de micropênis no Brasil. Se você ouviu isso e ficou sem entender nada, saiba que tem rolado vários vídeos criando uma ideia de uma suposta epidemia de micropênis no Brasil, algo que a Sociedade Brasileira de Urologia deixa claro que é mentira. Mas para trazer ainda mais certeza para você sobre isso e para mostrar que casos assim são raros, eu converso agora com Cássio Andreoni, que é urologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Cássio, já começa me explicando e explicando para quem está ouvindo o que é micropênis, até para as pessoas tirarem essa ideia errada de que às vezes elas têm algo que não é satisfatório. Olá, Rafael. Obrigado aí pela oportunidade de poder dar essa explicação e a todos os ouvintes. Micropênis é uma situação rara, incomum na sociedade, entre 1 em cada 10 a 20 mil nascidos vivos. Isso precisa de um diagnóstico feito por um urologista. Tem critérios para se fazer isso, medições, padronização de medição, jeito correto de fazer. E, usualmente, o micropênis é uma condição bastante especial e incomum. O que é mais comum? Que provavelmente é o que deve estar confundindo a todos. Há, nos últimos 20 anos, um aumento significativo da obesidade em crianças e adolescentes, que passou mais ou menos do ano 2000, segundo dados do Ministério da Saúde, mais ou menos de 10, 15% de obesidade para recentemente, em 2024, para cerca de 35%. O que a obesidade faz? A obesidade ela cria uma gordura entre a bacia e vai colocando o que a gente chama de pênis embutido. O pênis fica embutido na gordura, ou seja, a gordura vai crescendo e vai externamente dando aparente diminuição do comprimento. Isso provavelmente eu acredito que deva ser o primeiro sinal de que aí erroneamente as pessoas estão dando esse alarme sem necessidade e de forma errada, né? Doutor, uma das partes mais graves dessa suposta ideia errada de epidemia é que muitos pais têm buscado tratamentos hormonais para os filhos e não necessariamente pelas vias corretas. Então eu queria entender um pouco o quão arriscados são esses supostos tratamentos, o que é que eles podem causar numa criança que não está tendo ainda nem de desenvolvimento, né? O tratamento hormonal em todas as fases da vida, especialmente em criança, tem que ser feito com muito rigor, né, e critério. Isso já é uma epidemia e uma preocupação grande minha, falando sobre esse assunto, mesmo em homens e mulheres, temos visto muitas complicações, temos visto casos de aumento de... Agora mesmo, acabou de internar ontem aqui um homem que tomou um chip de testosterona pela segunda vez, a próstata inchou, está sangrando, está aqui, opera, não consegue urinar, está de sonda, enfim, essa tem sido a nossa rotina de muitas complicações, fora complicações cardíacas, já falamos sobre esse assunto antes. Agora, em criança, a situação é ainda mais preocupante. Por quê? Na puberdade que vem a explosão hormonal, que vem o estímulo do crescimento correto, na hora correta do estímulo do crescimento genital. E a antecipação de dar hormônios vai fazer com que o pênis cresça antes, causando também uma criança de 7, 8 anos com uma genitália quase que adulta. Cria uma questão social, inclusive, inadequada. A outra questão que é a pior é que o uso de hormônios antes da puberdade pode fechar as placas de crescimento e fazer com que essa criança vá lá na frente e ficar com uma estatura menor. De forma que, veja, mesmo eu que sou urologista, quando tenho casos de crianças com micropênis, nós fazemos esse tratamento de forma multidisciplinar, ou seja, pelo menos associado junto com um pediatra, um endocrinologista ou um endocrinologista geral. Isso não pode ser feito sozinho, nem pelo endocrinologista, nem pelo urologista. Tem que ser um time que vai avaliar diversas condições, fazer o diagnóstico correto, ver se tem outras condições endocrinológicas associadas, outras malformações congênitas na região genital que pode ocorrer junto, como um testículo que não desceu,
às vezes tem tumores testiculares que podem fazer inibições hormonais. Enfim, a situação ela não é simples e ela exige, sim, um rigor e uma abordagem multidisciplinar. Eu queria agora falar mais direcionado sobre como os pais chegam até a clínica, como eles chegam procurando o senhor, porque a gente sabe que há toda uma questão de preconceito, de machismo em relação ao tamanho do pênis. Então, acredito que há pais com crianças pequenas que criam essas ideias de que o filho não está desenvolvendo. Começa a conversa, isso com pessoas que o senhor sabe, está vendo que não tem algum problema, que não tem micropênis. Esse programa já é muito bom para esclarecer e deixar claro que a questão do desenvolvimento genital só se vai fazer na hora adequada, que é no menino entre 12 e 14 anos, e o próprio, às vezes, alarme excessivo do ponto de vista psicológico na criança deve ser evitado de toda forma, em virtude até que dos 4 ou 7 anos também se faz a fase psicológica genital de desenvolvimento e que traumas maiores nessa fase dão ainda problemas na vida adulta. Então, qualquer suspeita, a primeira coisa que se faz é que não tem que ficar levando a criança de médico em médico 1000 vezes ou falando na frente da criança sobre isso, porque isso pode levar a traumas futuros, a criança ficar inibida com aquela condição. E os pais têm que, então, de forma mais assertiva, escolher um profissional especialista, fazer uma avaliação, muito importante às vezes uma conversa em particular com o médico longe da criança, para que não sejam abordados às vezes assuntos que alguns adultos acham que a criança não está percebendo. Isso tudo tem que ser feito com muita delicadeza, para que se faça uma avaliação genital, a gente faz a medida adequada, padronizada, e orienta os pais que, olha, fique calmo, faz a abordagem física, a abordagem dos exames de sangue hormonais, consulta-se também o pediatra e fazemos uma abordagem em conjunto e explicamos aos pais, muitas vezes até não todo assunto na frente da criança, para que fiquem calmos e esperem então o momento adequado da puberdade para o desenvolvimento genital. E não há mágica, não adianta querer dar hormônio antes, porque é relativamente efetivo, Rafael, porque você dá o hormônio e vai ocorrer um aumento da genitália, só que no momento errado, psicologicamente, socialmente e também trazendo eventual prejuízo definitivo de diminuição de estatura final. Doutor, falando de homens adultos agora, primeiro, que tamanho é considerado um micropênis? E aí eu tô falando já de pessoas que tiveram o desenvolvimento hormonal, já passaram da puberdade. E o que é também um pênis normal? Até para a gente também trazer essa estatística para que, às vezes, a pessoa que está em casa está recebendo esse tipo de vídeo que é falso, acaba buscando ali um tratamento que não deve. Então, quais seriam essas medidas, tanto do micro quanto de um pênis normal, para que as pessoas também saibam que, olha, às vezes, você não tem problema algum? Seria mais ou menos menor que 2 centímetros ao nascimento e mais ou menos menor que 4 centímetros por volta dos 5 anos de idade. Só que a questão que começa a mudar é a medição correta. Deve-se medir na área, enfim, adequada e muitas vezes tem que se excluir a gordura, como eu falei. A grande questão aqui é, tanto para os adultos quanto as crianças, o controle da obesidade. Se queremos passar uma boa notícia de saúde e conselhos, é que todos foquem na questão de diminuição da obesidade que vem crescendo em níveis alarmantes no Brasil, nessa faixa etária, em várias camadas socioeconômicas. E aí, falando do adulto, ela varia o tamanho do pênis final também. A medida tem que ser feita de forma adequada e padronizada. Você pode fazer em ereção ou com o pênis esticando. Mais ou menos no Brasil, é por volta de 13 centímetros, com num desvio padrão de mais ou menos 2, ou seja, varia de 11 a mais ou menos 15 centímetros, uma média de 13. De forma que, claro, esses estudos muitas vezes não são definitivos, pode você encontrar um estudo mais aqui, um pouquinho mais, um outro, e isso também depende de etnias, depende em outros países, isso pode ser também uma média menor. Mas mais ou menos, para que não se fique
né, para poder dar um número, e isso não pode ser uma coisa definitiva, é mais ou menos isso que eu falei, mais ou menos 13 centímetros. Agora, a medida é que muitas vezes o erro é na falta de padronização do método adequado da mensuração do pênis. E doutor, para a gente finalizar, existe algum método que seja reconhecido cientificamente para aumento do pênis na idade adulta, ou ainda não há nenhuma prova de que isso é saudável de ser feito? Não, não há. O tamanho mesmo final, não há como fazer. Também podemos buscar aí na internet muitas propagandas de tratamentos prometendo esse tipo de situação, não há como fazer. O que pode se fazer é criar procedimentos, né, como estávamos dizendo, você pode pegar num obeso, fazer como se fosse uma lipoaspiração dessa gordura. Então, você vai desembutir o pênis, mas você não vai aumentar o tamanho real dele, mas você vai aumentar a aparência do tamanho do pênis. Você pode fazer injeções de substâncias ao redor do pênis, e com muito critério, porque basicamente a maioria das soluções podem causar problemas definitivos ou necroses, e isso, ou complicações piores, mas você pode aumentar o diâmetro do pênis. Mas o comprimento final, que é através do tamanho dos corpos cavernosos e da glande da cabeça do pênis, não tem como aumentar o tamanho definitivo. Portanto, muita cautela, porque, curiosamente, Rafael, pensando agora, se a gente for pensar em pessoas, não de tão boa fé, que querem promover tratamentos que não sejam adequados ou querem enganar mesmo as pessoas, existe uma estatística mais ou menos mundial que, se for fazer uma pesquisa, de 70% a 80% dos homens gostariam de ter um pênis um pouquinho maior. Veja, isso dá margem a que muitas pessoas de não muito boa fé começam a prometer aumento de pênis de forma irreal, né, de forma enganosa. De forma que tem que se ter muito cuidado em escolher o profissional e se avaliar exatamente como se fazer isso, porque sim, pessoas obesas ou com algumas questões, você pode aumentar o comprimento da aparência do pênis, mas não o comprimento real. Doutor, eu disse que era a última pergunta, mas é porque o que o senhor falou me trouxe uma dúvida, né? 70% a 80% Claro. dos homens têm esse desejo de que o pênis fosse maior. Se essa angústia chegar em um nível muito grande, o senhor indicaria, por exemplo, buscar até uma terapia para tentar entender melhor essa relação? Porque eu sei que faz parte do corpo, mas sabemos por uma questão social, de machismo, que muitas vezes muitos homens tratam como se fosse uma coisa externa. Alguns botam até nome, né? Enfim, será que essa angústia pode ser tratada numa terapia, por exemplo? Com certeza. E tudo isso que nós estamos falando está ligado num loop que vem acontecendo nos últimos anos, uma questão social que envolve muitas outras coisas. Por exemplo, há um acesso crescente em pornografia, tanto masculina, principalmente feminina. O que acontece? Claro, atores pornôs que são contratados aqueles que têm de forma pênis maiores do que a média. E isso cria, né, com esse acesso constante de todos, que ficam se comparando, achando, poxa, eu devo ter um pênis muito menor do que a maioria dos homens. E as mulheres também criam uma expectativa inadequada quanto ao tamanho médio dos pênis, também mulheres que acessam pornografia. De forma que tudo isso, claro, precisa não só de terapia, mas também precisa de informação correta, que é o que está sendo feito nesse programa, que é muito bom ter essa oportunidade de a gente tentar chegar à maioria das pessoas e dar essa informação, né? Como eu revelei, né, o tamanho médio 13 centímetros, muitos se decepcionam, mas é o que os estudos mostram. Então, tentar entender que o tamanho do pênis definitivo não pode se comparar com filmes de pornografia, que, claro, escolhem aqueles que são muito mais avantajados do que a média. Então, é muito importante que as pessoas, sim, se a pessoa tem alguma carência, uma situação psicológica que o diminua de forma a alterar o seu humor e a sua condição, né, psicológica, deve sim procurar terapia e aconselhamento também com um especialista para entender as formas que se pode resolver isso. É isso, doutor. Muito obrigado pela tua participação aqui no Agora Metrópolis. Como eu falei aí, né, tamanho pode até ser documento, mas informação é que é fundamental. Perfeito.
Muito obrigado, viu, Rafael? Obrigado a todos os ouvintes também. Obrigado.